este anelo, este anseio, que de alguma maneira não foi devidamente correspondido em relação a como Jesus lidaria com as questões políticas. Afinal, lembrando a você, o povo de Israel acreditava que o Messias prometido pelo Senhor teria uma função estadista, que o Messias prometido pelo Senhor faria com que Israel pudesse retomar aquilo que há séculos lhe fora tirado desde o cativeiro da Babilônia, a autonomia política, deixando de ser um povo vassalo de outro império, o que já predominava há séculos, repito, desde o cativeiro da Babilônia. Então essas pessoas tinham esse anelo, elas tinham esta expectativa, e agora parece que isso transborda, e eles estão querendo então entender se este tempo apontado por Jesus como um tempo para o batismo com o Espírito Santo traria também a resposta para um anseio de natureza política, traria também a resposta para um anseio de natureza estadista. Mas Jesus responde assim: não convém a vocês saber os tempos e as estações que o Pai determinou a este respeito. Versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Eu quero que você compreenda debaixo de que ambiente a promessa tão conhecida, pregada e cantada do versículo 8 foi entregue. Nós parece que ignoramos o fato de que esta promessa começa com a palavra mas, o que nos obriga a olhar o verso anterior, porque é impossível uma frase começar com mas, se ela não tiver uma conexão com o que estava sendo dito anteriormente. O que quero que você entenda é que o ambiente era um ambiente de frustração, porque Jesus havia acabado de dizer mais ou menos assim: a pergunta que vocês acabaram de fazer não vai ser respondida. O que vocês querem saber, só o Pai sabe, e não me mandou contar a vocês. O contexto onde a promessa da virtude do Espírito Santo é entregue, é um contexto onde minha grande pergunta não foi respondida, meu grande anseio não foi atendido. A pergunta que eu guardei para a hora ápice, a pergunta que eu guardei para o momento mais forte dos meus últimos momentos com Jesus, não será respondida, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Eu quero que você, com muita maturidade, enfrente uma questão esta noite. Nem todas as suas perguntas serão respondidas da maneira como você gostaria. As coisas que você espera, para eles, a restauração do reino a Israel. Para você, demandas pessoais, familiares, profissionais. As coisas que esperamos que aconteçam, as coisas que queremos, gostaríamos muito de que Deus dissesse que dia vão acontecer, que ano vão acontecer, esse problema vai ser resolvido, meu filho vai voltar para a igreja, eu terei meu casamento restaurado, eu vou conseguir prosperar, esse ano meus negócios melhoram. Eu não posso dizer a você que todas as suas perguntas serão respondidas a contento, mas eu posso dizer a você que num ambiente onde nós estamos frustrados por não responder ou não receber a resposta que queríamos, é neste ambiente que o Senhor diz: mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Eu não sei se esse vai ser o ano que vai acontecer o que você esperava, mas recebereis a virtude do Espírito. Eu não sei se agora em maio ainda vai abrir aquela porta que você está esperando, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós. Aleluia.
Seria muito irresponsável se eu dissesse que a sua grande pergunta vai ser respondida da forma como você quer. Seria muito irresponsável se eu dissesse que hoje você sai daqui sabendo exatamente o dia e hora que vai acontecer aquilo que você espera, aquilo que você almeja. Quando eu olho para este versículo, eu descubro que o Senhor nunca vai me deixar em meio a um ambiente de frustração por não obter a resposta que eu queria. Ele sempre tem uma medida compensatória. Mas não é como você faz com o seu filho, com a sua filha, com seus meninos ou meninas, quando eles querem uma coisa e você não pode dar ou não quer dar, e aí você pega uma bala, pega um chiclete, pega uma chupeta, pega um pano, pega algum telefone celular, pega um chaveiro, pega alguma coisa e coloca na mão dele, só para que ele se entretenha com aquilo, só para que ele se distraia daquilo, com aquilo, e esqueça o que está querendo. Não, não, não. A virtude do Espírito não é um chocalho, a virtude do Espírito não é um celular, a virtude do Espírito não é uma coisa para me distrair, para ver se eu esqueço o que eu queria antes. Não, a virtude do Espírito é Deus dizendo: você sobrevive sem a resposta da sua pergunta, mas não sobrevive sem a virtude do Espírito. Você guardou essa pergunta para a última hora, achou que era a coisa mais importante da sua vida, saber quando o reino seria restaurado a Israel. Mas eu tenho uma palavra para entregar a vocês. Aquilo que você achou que não sobreviveria sem saber, você é perfeitamente capaz de sobreviver sem saber. A virtude do Espírito me mostra que algumas coisas que eu pensei que não saberia viver sem, eu consigo desde que eu tenha a virtude do Espírito. A virtude do Espírito me mostra que algumas coisas que eu achei que ou as teria ou morreria, não vou morrer se eu tenho a virtude do Espírito Santo. Alguém aqui em 2024 achou que se não tivesse isso ou aquilo até o fim do ano ia morrer. Está você aí vivo, porque não chegou o que você queria, mas chegou o que você precisava. A virtude do Espírito. Aleluia. O que é que os discípulos estavam perguntando para Jesus? Quando o reino será restaurado a Israel? Vamos melhorar essa pergunta? A pergunta era: quando Israel voltará a ser uma nação soberana? Essa era a pergunta, sim ou não? Isso aconteceu? Israel voltou a ser uma nação soberana, sim ou não? Sim. Quando? Alguém sabe me dizer quando? 1948. Pastor, o senhor está dizendo o que eu estou pensando? Sim. Que o que eles esperavam demorou 1948 anos para acontecer. Porque foi só na década de 40 que a ONU resolveu reconhecer o Estado de Israel. Então, o que os discípulos acharam que ia acontecer em 2 semanas, demoraria 1948 anos para acontecer. A pergunta é: se Deus te disser o tempo exato e real do que você espera para acontecer, será que você suporta? É por isso que quando Deus me omite uma data, Ele me diz: toma virtude. Porque com virtude pode demorar mais do que você esperava, mas você espera e mantém-se de pé até que aconteça. Ou se alguém pode levantar as 2 mãos para o céu, penso que seja uma boa hora. Deus me trouxe aqui para dizer: algumas coisas têm afligido o teu espírito, e eu não quero te dar um doce, eu não quero te dar uma balinha, eu não quero te dar uma distração. Não, eu não quero te dar um chaveiro para você chacoalhar. Eu sei que você precisa de algumas respostas. Eu sei que teu coração anela em saber quando teu filho volta para casa, quando teu marido volta para a igreja. Eu sei que teu coração anela em saber quando teus negócios prosperam, quando teu ministério rompe. Mas escute, ainda que o Pai não tenha decidido te dizer a data das coisas que você espera, Ele tomou uma outra decisão: de sustentar a base de virtude do Espírito até que esse dia chegue. Até que esse dia chegue, eu não vou esperar debruçado na janela da angústia, eu vou esperar cheio da virtude
virtude do Espírito Santo de Deus. Vocês vão receber a virtude do Espírito. Ela vai vir sobre vocês. E por causa do recebimento dessa virtude, vocês vão ser testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vocês vão receber uma capacitação para testemunhar sobre mim, sobre tudo que vocês viram, sobre tudo que vocês ouviram. Pois bem, meus irmãos, o que Jesus falou em Atos 1 e 8 vai se cumprir em Atos 2. Vamos lá, eu vou daqui e você vai daí. O que Jesus falou em Atos 1 e 8 vai se cumprir em Atos, mas não antes de Atos 1 e 15. Eu quero que você compreenda que o anúncio de Jesus, no versículo 8 do capítulo 1, viria a se concretizar no capítulo 2, no texto célebre que todos conhecemos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Você conhece. Mas entre a promessa de 1 e 8 e seu cumprimento no capítulo 2, existe um evento. Um evento ocorrido a partir do verso 15, contado por Lucas, escritor dos Atos dos Apóstolos, com detalhes suficientes para que pudéssemos apreender, entender todo o seu peso, valor, significado, densidade emocional e espiritual. Eu estou falando de uma reunião apostólica. Eu estou falando de uma reunião que visava definir, resolver uma questão, olhe para mim, delicadíssima, complicadíssima, porém necessária. O que eu estou mostrando para você esta noite é que entre a realização da promessa do avivamento e o cumprimento desta promessa, houve aquilo que eu vou chamar de uma reunião difícil. Repita comigo, por favor, uma reunião difícil. Pastor, mas o que eu tenho a ver com isso? Tudo. No caminho entre receber uma promessa e vê-la se cumprir, você terá uma reunião difícil. No caminho entre receber uma promessa e vê-la se cumprir, você terá que falar sobre coisas que você não gostaria de falar. Você terá de abordar assuntos que você preferiria esquecer. Você terá que desencavar questões que você preferiria mantê-las ocultas. Mas Deus me trouxe aqui para uma tarefa que não é das mais fáceis, mas já faz parte. Dizer a você que algumas reuniões difíceis estão te esperando. E que sem a coragem devida para presidir e executar estas reuniões, aquilo que você espera em Atos 2 pode ficar comprometido. Eu vim dizer que algumas expectativas e promessas que você e sua família receberam estão dependendo de uma reunião difícil. Eu vim dizer que algumas promessas que o seu ministério recebeu estão dependendo da realização de uma reunião difícil. Embora você pense que adiar esta reunião seja a melhor situação, adiar a reunião também é adiar tudo que vem depois dela. Adiar a reunião também é adiar a promessa. Adiar a reunião também é adiar a concretização de alguns antigos sonhos. Então Deus me trouxe hoje aqui para lhe dizer, cheio da minha presença, impulsionado por essa palavra, você sairá daqui para não mais ignorar alguns assuntos que precisam ser tratados, não mais ignorar algumas questões que precisam ser resolvidas. Você vai marcar a reunião, vai convocar
orientar as pessoas, vai presidir a reunião, vai dizer o que tem que ser dito, perguntar o que tem que ser perguntado, responder o que tem que ser respondido, e algo no mundo espiritual será desatado após esta reunião difícil. Coragem. Deus me trouxe para dizer a alguns pais aqui: coragem. Deus me trouxe para dizer a alguns maridos e esposas: coragem. Alguns obreiros e líderes: coragem. Quando você se levantar para a reunião mais difícil da sua vida, eu me levantarei para cumprir todas as minhas promessas para contigo. Mas pelo amor de Deus, sobre o que o Senhor está falando, veja depois com calma o relato a partir do versículo 15. A reunião em questão, a reunião que está entre a entrega da promessa e sua realização, é a reunião para a substituição de Judas Iscariotes no colégio apostólico. Quem é que quer falar disso, tendo promessa de virtude? Quem é que quer falar sobre traição e traidores, vislumbrando o Pentecostes logo ali? Quem é que quer lembrar-se do derramamento das vísceras do traidor, com o vislumbre de Atos 2 logo ali? Quem é que quer se levantar para falar de traição, traidor, substituto, lança-sorte? Quem é que quer lembrar das questões lamentáveis? Quem é que quer trazer de novo o assunto tenso e denso? Quem é? Quem tem maturidade para saber que quem passa por cima da reunião difícil nunca vai entrar em Pentecostes. Quem se esquiva de tratar o que tem que tratar, não sobe ao cenáculo do avivamento. Deus me trouxe aqui esta noite para dizer: os apóstolos expuseram as vísceras do colégio apostólico, trataram e relembraram a traição, suicídio e literalmente derramamento visceral de Judas Iscariotes. Falaram sobre um assunto tenso, mesmo prestes a entrarem num período festivo, não se omitiram de tratar o que tinham que tratar. Alguém está dizendo, como bom brasileiro, depois do Natal, depois do Carnaval, depois das férias de julho, e Deus me trouxe para dizer: não, é esta semana. Eu estou sentindo o peso da responsabilidade de dizer estas coisas, mas vou dizê-las novamente. Não é depois das férias de julho, não é depois do Dia dos Pais. O que você tem que dizer, tratar e resolver é agora. Assim te diz o Senhor, é agora. Porque a igreja que vai subir o cenáculo não pode ser uma igreja com demandas abertas. A igreja que vai subir o cenáculo não pode ser uma igreja com questões não resolvidas. A igreja que vai subir o cenáculo não pode ser uma igreja que se omitiu de suas reuniões. O colégio apostólico que vai subir o cenáculo não pode subi-lo faltante, não pode subi-lo com um membro faltante. Na incompletude o Espírito de Deus não opera. Vou repetir: na incompletude o Espírito de Deus não opera. Então ponha de volta no lugar quem tem que ser posto. Se não dá para colocar, substitua por outro. Faça o que tem que ser feito, porque na incompletude a virtude do Espírito Santo não desce. Quando Elias, quem ainda está por aí, diga amém, por favor. Quando Elias decidiu colocar as pedras no altar, já objetivando clamar o fogo, ele não colocou 3, não colocou 5, não colocou 7, não colocou 9, colocou
12 pedras, porque 12 são as tribos de Israel. Ainda que naqueles dias, já há muito tempo, o reino de Israel, desde os dias de Roboão, filho de Salomão, tivesse se dividido, o reino do norte, o reino do sul, 2 tribos para o sul, 10 tribos para o norte. Mas quando Elias, que era do reino do norte e só tinha 10 tribos, colocou as pedras no altar, ele não pôs 10, ele pôs 12, porque ele sabe que onde não há completude, a virtude não vem. Mas onde existe completude, fogo de Deus desce sobre o altar. Oh, aleluia. Quem foi? Quem foi que presidiu? Quem foi que se levantou e tocou num assunto que alguém preferiria não tocar? Lembrou-se do homem que caminhou com eles 3 anos e os traiu. Quem foi que tocou no delicado e sensível assunto da traição e suicídio de um companheiro de ministério? Quem foi? Diga comigo: Pedro. Muito fraco. Quem foi? Quem foi? Você gostaria de presidir a reunião do capítulo 1 e verso 15? Não. Você gostaria de ser a pessoa que levantará uma questão tão sensível como traição e suicídio? Não, eu não gostaria. Você gostaria de ser aquele que tem ou está sob a responsabilidade de promover no Espírito um substituto, sabendo que, se você tem 2 opções, escolher um é aborrecer o outro, você quer presidir a reunião aonde alguém vai ficar feliz e alguém vai sair bicudo? Não. Ok, só tem um detalhe. Quem se levantou na reunião difícil? Pedro. Quem presidiu a reunião difícil? Pedro. Quem dos 12 se levantou e falou ao povo, às várias nações representadas nas cercanias do cenáculo? Quem pregou a primeira mensagem pentecostal da história? Quem ganhou mais de 3.000 almas de uma única vez? O mesmo homem que não se omitiu em fazer a reunião difícil. Então escute-me, quando você tiver coragem de fazer o que ninguém quer fazer, Deus dará a você o privilégio de fazer o que todos querem fazer. Alguém está dizendo: não, eu não vou, não, eu não quero, não. Quando você faz o que ninguém quer fazer, pode ter certeza, quando tiver uma posição onde todo mundo quer, aí Deus vai dizer: não. Agora, para fazer o que todo mundo quer, eu vou chamar aquele que fez o que ninguém queria. Não, você ainda está por aí? Diga amém, por favor. Agora, para aparecer diante de milhares de pessoas, eu vou chamar aquele que fez uma reunião numa sala para 10 e para 12 que ninguém queria fazer. Agora eu vou dar visibilidade a quem se gastou no secreto. Agora eu vou dar visibilidade a quem não se resguardou, quem não teve mimimi, quem foi para cima, fez o que tinha que fazer, falou o que tinha que falar e tratou do que tinha que tratar. Eu sirvo a um Deus que posso lhe dizer com segurança, é assim que Ele trabalha. E se você tiver coragem de hoje começar a fazer o que ninguém quer fazer, se prepare. Lugares que todo mundo queria estar, é a você que Deus colocará. Se a igreja teve a coragem suficiente para realizar a reunião mais difícil de sua história, se os apóstolos tiveram coragem de realizar a mais difícil reunião de sua história apostólica, então eles vão caminhar para subir o cenáculo em Atos 2 e vão ficar lá em cima,
120 crentes, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Nessa hora os pentecostais costumam se manifestar. Vou tentar de novo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Uma festa. Uma festa como as outras festas do calendário judaico, bem estabelecida, organizada, obedecendo a um calendário, 50 dias após a Páscoa. Por isso, a palavra Pentecostes, o prefixo penta é de 5. Então, 50 dias após a Páscoa, iniciava-se Pentecostes, festa. Eu falei? Festa. Eu falei? Que falei? A palavra hebraica para festa é Hag. E Hag significa fazer um círculo. A ideia judaica para a festa, a ideia de Deus para a festa, é a realização de um círculo. Festa é demarcação. Festa é limite. Festa é deixa claro quem está do lado de e quem está do lado de. Sobre Pentecostes, portanto, só existem 2 posições a se assumir. Ou você está. Pastor, mas não tem uma terceira via? Não tem. Não tem um lugar assim mais politicamente correto? Não tem. A coisa é binária. Ou você está fora, ou você está dentro. Ou você recebe, ou você não recebe. Ou você crê, ou você não crê. Ou você se entrega, ou você não se entrega. Mas não dá para eu dar uma espiada. Não dá. Ou você está fora, ou você está dentro. Mas eu quero profetizar na noite desse dia, segundo a ordem do Espírito Santo, aqueles que ainda estão, talvez por estranhamento, por dúvida, por receio, talvez por alguma má informação ou desinformação, aqueles que ainda estão do lado de fora, esta reunião não acaba antes de que você seja mais um a estar dentro do círculo pentecostal. Aleluia! Fazer um círculo, portanto, é deixar claramente estabelecidos os que estão dentro e os que estão fora. Fazer um círculo que não tem muros erguidos, é um círculo, significa que a qualquer momento quem está do lado de fora pode passar a estar do lado de dentro. O círculo pentecostal é convidativo, o círculo pentecostal é atrativo. O círculo pentecostal é para aqueles que acreditam, para aqueles que querem, para aqueles que buscam, para aqueles que creem que as coisas descritas nos evangelhos, no livro dos Atos dos Apóstolos, não se resumiram e não se findaram por lá, mas que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Estar dentro do círculo significa crer que as mesmas coisas feitas no primeiro século da igreja podem se repetir hoje em nossos dias. Estar dentro do círculo é crer que os enfermos ainda podem ser curados. Estar dentro do círculo é crer que o avivamento é uma realidade para a igreja. Estar dentro do círculo é crer que os 9 dons descritos nas escrituras estão acessíveis àqueles que creem. Estar dentro do círculo é crer que ainda fala-se em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo e com fogo. Estar dentro do círculo é crer num Deus que fala, se comunica, se expressa. Estar dentro do círculo é crer num evangelho, crer numa vida que está para além da mornidão, para além da previsibilidade, uma vida que se permite ser a qualquer momento
pega de assalto pelo fogo e o ardor da presença do Espírito Santo. Eu quero convocar os que estão dentro do círculo a se expressarem com alguma palavra de adoração a Deus agora. Escute bem o que eu vou dizer. O círculo pentecostal é confiável. O círculo pentecostal tem lastro, retrospecto e história suficientemente robustos para que ele seja crido como um movimento saudável, idôneo e cheio de boas obras, zelo, piedade, fervor. Eu quero dizer aqui esta noite que ninguém, 2000 anos depois, por causa de uma chacota de internet, vai ter a capacidade de descredibilizar a chama real do Espírito Santo que arde nos corações dos crentes há 2000 anos. Eu não acredito que nós estamos permitindo ser minados na nossa crença quanto às questões sobrenaturais por causa dos desmandos e devaneios de uma meia dúzia de patetas na internet. Eu teria que ter as minhas bases muito fracas para com 40 anos de idade deixar meninos ou meninas que não sabem lidar com os dons espirituais tirarem de mim a certeza de que o Espírito Santo e a sua virtude são reais. Eu venho de Deus com uma palavra para esta noite: livre-se, livre sua casa, livre seu telefone, livre sua TV, livre suas redes sociais de toda e qualquer manifestação jocosa que venha trazer chacota ao nome do Senhor e as questões do Espírito Santo. Eu profetizo pureza, lisura, zelo e respeito para aquilo que é do Senhor. Remaragaia. Não é possível que seja tão fraca a nossa base pentecostal, que estamos revendo nossos valores pentecostais por causa de uma chacota de internet. Não é possível que nós estamos revendo nossos valores pentecostais, depois de tudo que vimos, depois de tudo que experimentamos, depois das línguas que falamos, depois das línguas que ouvimos, depois dos dons que vimos claramente manifestos na igreja. Não é possível que a nossa crença pentecostal seja tão frágil a ponto de ser abalada por um meme de internet. Deus me trouxe para lhe dizer: eu acho que você estava mais fora da roda do que dentro da roda, porque se estivesse dentro da roda, questões tão pequenas e fúteis não teriam tirado de você o ardor do Espírito no teu coração. Mas hoje é noite de reacender a chama. Aleluia! Era maragachora maria. Pentecostes é sobre Jesus. João Batista disse: após mim vem um que é mais poderoso do que eu. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista disse uma coisa que me encanta. Ele disse: eu não sabia quem ele era, mas o Senhor disse para mim: aquele que você vir pousar e repousar o meu Espírito, ele é o Cristo. Isso é maravilhoso, porque até então todos os homens, por mais usados por Deus que tenham sido, Moisés, Elias, Eliseu, todos eles
Em todos eles o Espírito pousava, mas não repousava. Tanto que o Senhor falou para João Batista: o primeiro que vai ter o Espírito repousando sobre, ele é o Cristo. Porque até Cristo, o Espírito pousava, mas não repousava. Pousava, mas não repousava. Pousava, mas não repousava. Mas quando chegou a vez dele, João ficou olhando. A pomba veio, pousou e nunca mais saiu. Aleluia! Oh, aleluia! E é nesse modelo que nós estamos. Não é esporádico, não é sazonal, não é de vez em quando, não é aqui ou ali, é pousar e repousar. Ele não vem no domingo e vai embora na segunda. Ele não pousa de manhã e vai embora no almoço. Ele não pousa na vigília e vai embora quando amanhece. Ele pousou na tua vida uma vez. Aleluia. Para nunca mais sair da tua vida. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Cumprindo-se o dia de Pentecostes. Repete comigo para eu saber que você ainda está vivo. Nós não demoramos muito mais. Diga, cumprindo-se. Muito fraco, diga, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Quando o dia de Pentecostes se cumpriu, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. E de repente, eu amo observar isso daqui, porque isso daqui é sobre equilíbrio, equidade e saúde espiritual. Calendário e de repente. Calendário e de repente. O calendário fala da ordem do culto. O calendário fala da ordem institucional da igreja. O calendário fala da necessidade de uma igreja ordeira, de uma reunião ordeira. Mas o de repente fala da imprevisibilidade que é indispensável para a manutenção do ardor do Espírito sobre a igreja. A festa de Pentecostes não começava quando queriam. Não era quando dava na telha. O calendário estava estabelecido desde os dias de Moisés. 50 dias após a Páscoa começa Pentecostes. Calendário fala sobre ordem. Nós estamos aqui debaixo de uma ordem de culto. A ordem de culto determinou o horário que o culto começou. A ordem do culto determinou todos os passos que sucederam depois do início do culto. A ordem do culto determinou o momento que eu peguei a palavra. A ordem do culto determina o horário onde vamos terminar a reunião. A ordem institucional determina que amanhã a igreja estará reunida novamente num domingo de celebração, ainda dentro desse conclave espiritual da conferência do Espírito Santo. A ordem do culto fala dos departamentos. A ordem institucional fala dos ministérios. A ordem da igreja fala a respeito dos cursos. A ordem fala a respeito do cuidado. A ordem do culto fala do momento do ofertório. Isso tudo é sobre o calendário. Está submetido a um calendário. É saudável, é ordeiro, é bom para a igreja, mas não é tudo. Nós precisamos estar abertos para o de repente. Nenhuma igreja sobrevive nem só do ordinário, nem só do extraordinário, nem só do calendário e nem só do de repente. Se ela vive só no calendário, ela é pragmática, sistemática, mas não tem o Espírito Santo. Se ela vive só do de repente, ela é desordeira, desordenada e não é base para as famílias. Mas se ela sabe ser calendário e sabe ser de repente, ela encontrou a convergência perfeita. Eu vim pregar para uma igreja que converge no de repente e no ordinário. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. É bom participar de um culto ordeiro, não é bom? Não é sim ou não?
Não é bom participar de um culto ordeiro? Não é bom participar de uma reunião onde você tem ideia das coisas que sucedem uma após a outra? Você está vendo uma coisa e fala assim, e logo depois vem isso. E eu acho que agora é a mensagem. E depois da mensagem, existe uma previsibilidade. Tudo bem. Mas tem um espacinho aqui. Para o de repente. Segure na mão de alguém do seu lado agora. É a primeira vez, eu acho que única que eu vou te pedir isso. Por favor, dá uma acordada nele agora. Diga assim, sem o de repente, a igreja fica morna. E se a igreja ficar morna, ela é vomitada da boca do Senhor. O de repente é o que dá o tom. O de repente dá o tempero. O de repente é a pimenta do reino. O de repente é porque eu não sei. O de repente é o imponderável. O de repente é o incontrolável. O de repente é Deus dizendo, vocês marcam dias, vocês marcam horas, mas existem coisas ainda que eu faço como eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Aleluia! Eu já conheci igrejas que estavam vivendo apenas em um desses dois lados. Já conheci igrejas que estavam completamente imersas no calendário. O Espírito de Deus não tinha nenhum espaço para o seu de repente. Tudo era tão previsível, tudo era tão engessado, que o tempero das coisas começou a se perder. Já conheci igrejas também, vivendo imersas no de repente, sem ordem de culto, sem submissão à autoridade pastoral, onde os dons espirituais predominavam sobre as doutrinas fundamentais bíblicas, e elas também não foram bem. Mas quando as coisas convergem bem aqui nesse lugar, oh, bendito o nome do Senhor. Nós somos esta igreja que vive harmonicamente o extraordinário e o ordinário, o calendário de repente. Quem é esta igreja? Levante a mão bem alto, dê um grito de glória a Deus, dê um brado de aleluia, aleluia. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa. Preste atenção, porque não veio do céu um vento, veio do céu um som como de um vento. E foram vistas sobre eles línguas repartidas, de fogo? Não, como que de fogo. Lucas tomou um cuidado na construção do texto que eu acho fascinante. Ele tomou cuidado de não engessar, não estabelecer as coisas de um único jeito. Ele tratou de coisas análogas. Ele disse assim, olha, o som era como de um vento. O que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, o que importa é que haja um som. Vai ter dia que vai ser como de um vento, vai ter dia que vai ser como de uma brisa, vai ter dia que vai ser como de um saxofone, vai ter dia que vai ser como do prato de uma bateria, vai ter dia que vai ser como do cântico espiritual de uma irmã, vai ter dia que vai ser como o grito de uma criança. Uriaia na canto rébia. Porque senão eu ficaria na reunião pentecostal esperando que acontecesse exatamente o que aconteceu em Atos 2. Aí se eu não ouvir um som como de um vento, eu penso, Deus não veio. Aí o Senhor está dizendo, não é assim não, Eduardo. Você não precisa ouvir um som como de um vento. Eu me manifesto num som. Pode ser o do vento, pode ser o do sax, pode ser o da bateria, pode ser o do grito do pregador, pode ser o do choro de uma criança. Ai, tianacaragaio remacancho. E encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas, como que de fogo. Porque não vai ser todo dia que você vai ver a mesma coisa, mas o que importa é que você veja algo que comunique que eu estou me manifestando. Aquele dia foi língua repartida como de fogo. De repente você vai ver uma outra coisa, mas não quer dizer que eu só estou lá. Eu estou nisso, estou naquilo, estou aqui, estou lá. Vai ter dia que você vai me ver num aperto de mão de uma mulher de Deus. Não vai ser língua de fogo, vai ser aperto de mão de fogo. Vai ser um abraço de poder. Não vai ter língua, vai ter só um abraço. E eu vou estar no abraço, porque eu estou onde eu quiser estar.
Agora sim, nós vamos começar a encerrar, porque nós vamos ver, nós vamos receber, nós vamos, oh glória a Deus, 120 crentes cheios do Espírito Santo. Eu estou arredondando o número, mas o que é mais importante é a palavra todos. Repete comigo: todos foram cheios do Espírito Santo. Eu vou perguntar e você responde: o que é para todos? Diga: ser cheio do Espírito Santo. Vamos lá, o que é para todos? O que é indistinto? Vamos de novo. O que é para todos? O que é indistinto? Está claro para você? Pastor, o que é para todos? Ser cheio do Espírito Santo. Mas tem algumas coisas que não são para todos? Certamente. Quais? Vamos ao texto. Está escrito assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11. Pedro mais 11. Quantos são? Quantos são? Quantos ficaram de pé? Quantos ficaram de pé? Não foram todos? Não foram todos? Foram todos? Não. Todos foram cheios do? Quantos se puseram de pé? Então, ser cheio do Espírito Santo é para? A posição de destaque de estar de pé não é para? Essa é a hora que algumas pessoas dizem: ah, então, não quero. Porque 120 foram cheios do Espírito Santo, mas 10% se mostraram notoriamente. Vou de novo. 120 foram cheios do Espírito Santo. Quantos ficaram de pé na frente de todo mundo, com notabilidade? Quantos botaram a cara? 12. 12 significa, ou corresponde a 10%. Você está pronto para ser os 90% que são cheios, mas não aparecem? Ou você só aceita estar nos 10% que aparecem? 3 glória a Deus, um aleluia lá atrás. Talvez isso responda a pergunta. Pastor, e agora? Agora vai melhorar. Porque Pedro dirigiu-lhes a palavra. Ah, peraí. 120 foram? Quantos ficaram de pé? E quantos falaram? 120 são cheios. Dos 120, só 10% tem notoriedade, 12. E dos 12, só cerca de 10% de novo é que vai falar, 1. Só que antes que você se desanime de ser cheio, deixa eu te contar um segredo. 1 só falou, porque 11 estavam de pé. E 12 só estavam de pé, porque 120 tinham sido cheios. Tudo começa na formação da retaguarda. A infantaria só vence porque existe a retaguarda. Só tem alguém falando porque tem 12 de pé, e só tem 12 de pé porque tem 120 cheios do Espírito. Oh, levante a mão mais alto que você puder. O Espírito é para todos. Não todos vão aparecer, não todos vão falar, mas quem fala só fala porque tem gente de pé, e só estão de pé porque todos estão cheios. É a retaguarda que sustenta o colégio apostólico de pé. São os ilustres anônimos que sustentam os Pedros no poder de um discurso pentecostal. É uma retaguarda de brasas incendiadas no Espírito Santo, que levam 12 homens a se porem de pé, e que levam um homem indouto a ter coragem de falar para diversas nações representadas num lugar epicentro da religião do país. Só uma igreja cheia do Espírito Santo inspira, envia, autoriza aqueles que se levantarão e aqueles que falarão. Eu não sei quantos terão notoriedade, não sei quantos vão falar, mas o que eu sei é que ser cheio é para todos. Mas agora eu quero conectar a um momento anterior da mensagem para mostrar a você como foi bom.
acho que bom, a palavra até fraca, como foi imprescindível que aquela reunião, aquela parte da mensagem que você não gostou, aquela reunião tivesse acontecido. Vamos pensar um pouquinho? Pastor, essa hora? É, essa hora. Quantos ficaram de pé, que eu falei para você? Quantos ficaram? Diante de uma plateia de milhares. Quantos estão de pé? Olha para o seu vizinho e diga, ainda bem que teve reunião. Se a reunião da substituição do apostolado de Judas não tivesse acontecido, quantas pessoas estariam de pé ali? Quantas? Essa conta é muito difícil, 12 menos 1. Vamos de novo. Se Judas, que se suicidou, não tivesse sido substituído por Matias, e se o colégio apostólico não tivesse ficado inteiro de novo, quantos teriam ficado de pé em Atos 2? Quantos? Você não prestou atenção, não pensou o que teria acontecido nesse caso? Uma boa parte das pessoas que compunham aquela multidão, conheciam aqueles homens, conheciam o mestre deles, e os últimos 3 anos que eles andaram alvoroçando a Galileia, a Judéia e a Samaria, num grupo e agora aquelas pessoas, pastor, estariam contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 8, 9, 10 e 11. E eu acotovelaria alguém do meu lado e perguntaria, mas eles não eram... Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. A igreja teria perdido a plateia antes de pregar a primeira mensagem. Porque a imagem que a igreja teria oferecido para o público seria a imagem de uma igreja que não foi capaz de resolver seus próprios problemas. A autoridade dos apóstolos teria sido minada diante da multidão. Porque ninguém quer ouvir um mensageiro que não sabe fazer suas próprias reuniões. Ninguém dá crédito a um grupo ministerial que omite-se na responsabilidade de sarar suas próprias feridas. Os apóstolos teriam oferecido uma imagem flagelada, quebrada. Os apóstolos teriam oferecido a imagem de um colégio apostólico que não soube resolver sua principal demanda, que não teve coragem de fazer sua reunião mais difícil, que não soube aborrecer alguém. Porque, eu falei rápido, na hora eu vou repetir, era para lançar sorte sobre 2, significa que um vai ser escolhido e o outro não. E escolher um é aborrecer o outro. E tem reuniões que a gente não quer fazer, porque a gente sabe que vai aborrecer alguém. O Senhor me trouxe para dizer até quando você vai continuar covarde desse jeito. Você está querendo tomar medidas populares, ser agradável com todo mundo, mas eu preciso que você tenha coragem de escolher uns e aborrecer outros. Então não, se não tivesse ocorrido essa coragem, nós estaríamos agora diante de 11 apóstolos, de um grupo flagelado, quebrado, que não teve a capacidade de resolver seus próprios problemas, mas como houve a reunião, são 12 homens de pé, e antes da primeira palavra sair da boca de Pedro, a igreja já está pregando com o retrato de uma igreja unida, coesa e que sabe resolver seus problemas. Eu tenho uma palavra de Deus, levante a mão, o mais alto que você puder, mais alto, mais alto. Nós não vamos permitir que nossas crises internas estraguem a fotografia que vamos apresentar para essa sociedade. Nós seremos uma igreja capaz de resolver suas demandas, pôr seus pingos nos is, fazer suas reuniões, e essa cidade pode até colocar algum defeito em nós, porque não somos perfeitos, mas não vai poder nos chamar de omissos, porque teremos sabido fazer aquilo que tínhamos que fazer. Se essa cidade quiser falar
que nessa igreja um pregador gritou muito, terá até razão, inclusive, mas não vai poder falar que nós fomos omissos nos assuntos que tínhamos que tratar. Se quiserem nos acusar do tom da nossa voz, fiquem à vontade, mas não vão poder nos acusar de termos sido omissos para com a mensagem. Alguém está entendendo o que estou dizendo? Deus nos reúne essa noite aqui para nos dizer: eu estou ajustando a fotografia. Eu estou cuidando daquilo que essa cidade verá sobre essa igreja. Eu estou despertando famílias e ministros para terem coragem de lidar com todas as suas questões sensíveis e difíceis, porque o adversário da vossa alma está procurando brechas, através das quais venham escândalos, através das quais venha o desinteresse ou a desinformação da sociedade, brechas através das quais venham questionamentos, conversas paralelas, especulações, e o povo se distraia e não ouça a mensagem. Mas o Senhor nos reúne nesta conferência do Espírito Santo para dizer: não, quando vocês se levantarem em Luiz Eduardo Magalhães, o que essa cidade vai ver? Uma igreja coesa, poderosa, cheia do Espírito Santo, piedosa, zelosa de boas obras. Quem se compromete a ser essa igreja, dê um salto do seu lugar agora, fique de pé, dê um brado de glória a Deus, dê um grito de aleluia. Queria chamar o pessoal do louvor aqui novamente, para nós encerrarmos juntos. Você pode segurar a mão da pessoa do seu lado, você pode fechar o corredor. Para quê, pastor? Para impedir ela de ir embora, está muito cedo ainda, aleluia. Que agonia é essa? São nem 9 horas da noite, pode ser agoniado, aleluia. Aleluia. Será que a gente tem uma canção aí bem do fogo para que a gente cantar? Atos 2 talvez, né? Não sei, da Gabriela Rocha, um negócio assim bem de crente. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. O de repente de Deus está ativo no nosso meio, hein? Será que tem lugar para o de repente no meio da nossa liturgia? Tem ou não tem? Tem. Tem lugar para o de repente no meio da nossa dogmática? Tem ou não tem? Tem. No meio do nosso cerimonial tem lugar para o de repente? Tem ou não tem? Tem ou não tem? No meio da sua roupa bonita tem lugar para o de repente? Essa escova do seu cabelo tem lugar para o de repente de Deus, minha irmã? O gel do seu cabelo, a sua gravata tem lugar para o de repente de Deus, obreiro? Pensa nos crentes reunidos agora no cenáculo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Aonde há expectativa, tem céus abertos. Põe tua expectativa no Senhor agora. Mas recebereis a virtude do Espírito. Onde está o primeiro crente para começar a clamar por virtude? Onde está o primeiro crente para começar? Aonde está o primeiro crente? Cadê o primeiro crente? Oh, será que eu já posso ouvir barulho de línguas? Será que eu já posso ouvir barulho de línguas? Oh,